finalizar isso. Vamos estar finalizando esse temperamento fleumático, que é um temperamento bem diferenciado e que realmente, usado nas mãos de Deus, se torna uma bênção. Glória a Deus. Todos os temperamentos, né? Todos os temperamentos usados por Deus se tornam uma bênção. Em Gênesis 12, 7, Deus fez uma promessa para Abrão, que depois se tornou Abraão. Glória a Deus, irmão Roger. Vamos estar vendo Gênesis 12, 7, a promessa que Deus deu a Abrão, que depois Deus transformou a vida dele. Vamos lá ler em Gênesis 12, 7. Glória a Deus. Ali o Senhor apareceu a Abrão e disse: eu vou dar esta terra aos seus descendentes. Naquele lugar Abrão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Deus fez uma promessa que daria toda aquela terra a ele e aos seus descendentes. Quer dizer, um homem que não tinha filhos e já estava avançado em idade, iria ter filhos. Deus prometeu isso para ele. Não somente aquela terra seria para ele, mas para os seus descendentes. Deus permitiu provações na vida de Abrão, para que ele aprendesse a depender mais dele. Então, nem sempre as provas nas nossas vidas é para que a gente fique totalmente despedaçado, ou que a gente fique lá no pó. Não, as provas vêm para que a nossa vida seja fortalecida por Deus. Por isso que toda vez que vier uma prova na sua vida, dê glória a Deus. Em tudo, dai graças, diz a palavra. Dê graças, glorifique ao Senhor, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se vem uma prova na sua vida, dá glória a Deus. Não fique entristecido, entristecida, mas coloque diante de Deus aquela situação e peça para o Senhor misericórdia e graça para passar por aquela prova. Tiago 1, de 2 a 4, fala justamente sobre esse assunto. Meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Então, a aprovação tem um motivo. A aprovação tem um objetivo dado por Deus. É que a gente se torne pessoas perseverantes. As pessoas que são geralmente criadas em casulos, que eu falo que são casulos, onde os pais, os familiares vão criando aquela criança, aquela pessoa num casulo onde ela não tem provação, onde tudo que ela quer, ela tem. Ah, eu quero isso, o pai dá. Eu quero aquilo, a mãe dá. Ah, eu quero aquilo, outra avó dá. Aquilo, outra tia dá. Então, aquela pessoa não se desenvolve como deveria se desenvolver. E acaba pensando que a vida é tudo muito fácil. Que ela vai ter tudo o tempo todo de maneira muito fácil. Então, as provações vêm para que a gente se torne, primeiro, pessoas perseverantes e para que a gente cresça na fé e no conhecimento de Deus. E nós também podemos se tornar pessoas maduras e não crianças. Porque se você vê um adulto muito crianção, é que ele ainda não passou prova suficiente para amadurecer tanto ele como a vida dele. Então, é uma pessoa que realmente não aprendeu com as provas. As provas vieram. Em vez de glorificar Deus, deve ter murmurado o tempo todo, reclamado o tempo todo e não conseguiu amadurecer por causa de tudo que aconteceu na sua vida. Então, as pessoas que realmente são provadas e têm uma vida muito difícil e que lutam bastante pela vida, são as pessoas que tornam mais maduras e realmente são pessoas que vão entender as dificuldades da vida. Então, eu conheci uma pessoa que ela foi criada assim. Ela foi criada junto com os irmãos num casulo. E ali ela não tinha provações. E ali ela se converteu, recebeu Jesus naquela alegria toda. E acabou indo, mas às vezes você pensava, olhava para a vida dessa pessoa, falava assim, essa pessoa acho que só apenas mudou de religião. Era uma coisa, se tornou outra. E aí, conforme os anos foram passando e a nossa amizade também, eu vi que a pessoa era totalmente num casulo, né? Os pais dessa pessoa colocaram ela num casulo e ficou ali. Então, ela não compreendia, essa pessoa não compreendia as provações dos outros. Como acontece com muitas pessoas que também
né? Não entendem passar dificuldade financeira, passar necessidade, passar fome, né? Não fome, mas passar privações, não ter tudo. E ali ser paparicado o tempo todo pela família. E tipo, o que você quer agora? Ah, você quer isso, eu te dou. Você quer isso, eu te dou. Ah, você quer não sei o que, eu te dou. Você quer aquilo. Então acaba a pessoa não entendendo as outras pessoas que passam por provações e acham que tudo é do inimigo, que você está em pecado. Então a pessoa realmente não vai entender. E é por isso que Deus permitiu na vida de Abrão, que era uma pessoa que morava bem lá onde ele estava, passar por provações até chegar à terra prometida, que é a terra que ele deu de Canaã, que ele iria dar não somente para ele, como para os seus descendentes. E a aprovação de Abrão, a gente vai ver qual que foi agora. Bom, ele por ser fleumático, todo fleumático ele é muito pacífico. É uma pessoa muito pacífica e que evita brigas a todo custo. Não é briguento, não é briguenta, ao contrário, quando vê pessoas brigando, acaba falando assim, não faz assim, tem mais paciência, tem mais calma, não age desse jeito, não age daquele jeito, e faz de tudo para que a pessoa pudesse, né, aquela situação ter paz. Então ele promove a paz, ele quer a paz dentro da família, dentro da casa dele, onde a gente estiver trabalhando, ele quer promover a paz, ou ela. Então, no capítulo de Gênesis, capítulo 13, de 1 a 12, nós começamos a ver a história de Abrão, que depois se tornou Abraão, saindo, né, da sua terra, mas antes ele foi para o Egito e passou por Negueb e foi para Betel. Abraão era muito rico em prata e ouro, e também Ló que ia com ele, tinha muitos rebanhos. E houve uma contenda entre os pastores de Ló com os pastores de Abrão, porque como eles tinham muito dinheiro, tinham muitas riquezas, o gado começou a multiplicar muito, Deus abençoou muito o gado deles, o rebanho deles, e onde eles iam a terra era fértil, tinha muitos riachos, Deus ia abençoando, ia abençoando. Então o gado, tanto de Ló como de Abrão, multiplicou demais. E o que aconteceu? Não tinha espaço para todo mundo. E aí começou as brigas e as contendas. E aí Ló falou assim, olha, não dá jeito, tio, o senhor tem que dar um jeito nessa situação, porque os seus pastores têm um monte de ovelhas, eu também tenho as minhas, e não dá todo mundo numa terra só. E aí Abrão, como sendo pacífico, deixou ele escolher para onde ele queria. Então ele falou assim, olha, sobrinho, não vamos brigar mais, ou você vai para um lado, né? Você pode ir para aquele lado, onde tem aqueles passos verdejantes, ou você vai para o outro, ou você vai para a esquerda ou para a direita. Onde você escolher, eu vou para o lado oposto com o meu rebanho, com meus pastores. Então, ele realmente queria promover a paz. Quer dizer, ele não se impunha em nada. E foi o que aconteceu. Ló foi morar perto de Sodoma e Gomorra, porque os pastos lá eram muito verdes, tinha muita água, então realmente era muito bom para o rebanho. Essa história nos dá uma grande lição. Se não estivermos dispostos a confiar completamente no Senhor, perdemos as bênçãos que Ele preparou para nós. Parece que a separação precisou ocorrer para que a bênção viesse. Então, realmente, só após a separação entre Abrão e Ló é que Deus realmente veio com a bênção completa sobre a vida dele, que era o filho que ele tanto queria. Então disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha para o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vê, hei de dar a tua descendência para você, e farei da tua descendência como o pó da terra. Levanta-te, percorre a terra no seu comprimento e na sua largura, pois eu darei a ti. Então, tipo assim, olha, por onde você andar, para a direita, para a esquerda, para o lado, onde você caminhar, essa terra será tua e para os teus descendentes. É minha promessa, é minha herança. E ele só deu essa herança depois que os dois se apartaram, né? Depois que os dois se afastaram. Depois o irmão vê, Roger, glória a Deus, quando chegar em casa, glória a Deus. Então, é isso que aconteceu, porque sem fé é impossível agradar a Deus.
Abrão também era uma pessoa muito leal. Em Gênesis 14, de 14 a 16, boa noite, amada, paz, Dulcineia, Deus abençoe, bem-vinda. Em Gênesis 14, de 14 a 16, nós vimos uma parte da lealdade que Abrão era. Então, uma pessoa fleumática era uma pessoa muito leal. É uma pessoa muito amiga, que você pode contar. Se ela tiver dois pacotes de açúcar, ela divide um para cada um. Ela é uma pessoa que se compadece e ajuda realmente. Então, o fleumático, ele tem essa tendência de ser uma pessoa leal, que é uma pessoa que você pode contar, que ele sempre vai te ajudar. Então, se você fizer amizade com uma pessoa fleumática, que você identificou com esse temperamento, você vai ter uma amizade para todo sempre. Aquela pessoa sempre vai ser sua amiga. Mesmo se vocês brigarem por qualquer motivo ou qualquer situação, depois de muito tempo essa pessoa vai vir atrás de você e querer se voltar a ser seu amigo ou sua amiga. Boa noite, Jaqueline Paz, amada. Bem-vinda. Então, realmente, o fleumático é uma pessoa, além de ser pacífico, que não briga com ninguém, ele é uma pessoa também, ou ela é uma pessoa muito leal. Então, você pode contar com essa pessoa vai te ajudar, vai te apoiar, vai estar com você, vai falar assim, não, vai que tu consegue, vai que, sabe, Deus é contigo, é uma pessoa muito leal. Então, Sodoma foi conquistada por outro povo e Ló foi levado escravo. Um dos cativos escapou e informou a Abrão sobre o desastre. Qual foi a reação de Abrão? Ele pegou todos os homens deles, os mais treinados, 300 homens, e foram lá e perseguiram os reis de Dan. E foi lá e foi com eles, perseguiu e tirou as pessoas das mãos daquele rei. E trouxe todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, o rei, né, que era de Sodoma, trouxe todo mundo de volta. E ali ele realmente foi e ajudou seu sobrinho. Não é porque o seu sobrinho tinha se separado dele, Deus abençoe, Jaqueline. Não é que seu sobrinho tinha se separado dele que ele ia falar assim, ele foi embora, agora não tem mais nada a ver com meu sobrinho. Foi embora, saiu da minha vida. Não. O sobrinho dele continuava sendo o querido dele, a pessoa que ele protegia, que ele amava demais, como se fosse um filho. E aí, quando ele teve problemas, Abrão foi lá, ajudou a Ló e ajudou todo mundo que foi, né, capturado por aquele rei. Então, essa reação de lealdade de Abrão demonstrou. Sua preocupação com os entes queridos é maior que a sua segurança pessoal e proteção emocional. Então, a pessoa que é fleumática faz de tudo pela sua família. Tudo. Tudo que tiver a seu alcance, se desdobra, faz, acontece e pensa mais nos outros do que em si próprio. Então, sempre a família em prioridade, em primeiro lugar, a preocupação da vida do fleumático, da fleumática, é ajudar a família, apoiar a família, abençoar a família e estar fortalecendo sua família sempre. Então, o fleumático tem essa característica. E quando Deus entra na vida dessa pessoa, potencializa isso para a glória de Deus. E Abraão teve uma reação calma e eficiente, que é uma reação natural do fleumático quando pressionado. É o temperamento que suporta melhor a pressão. Então, se você convive com uma pessoa fleumática, por mais problemas que aconteçam dentro da casa dele, ou dela, você vai olhar e não vai ver desespero, não vai ver, ai, agora o que vai acontecer? O mundo tá caindo. Não, ele vai estar, ou ela vai estar ali, esperando em Deus, tipo, não, Deus vai ajudar, Deus vai suprir, o Senhor vai cuidar. Então, essa é a própria característica do fleumático. Ele não se preocupa, ele não fica... Não que ele não se preocupe com os problemas, vai se preocupar da forma dele, mas não vai se desesperar por causa disso. Motivado, a ação demonstrou característica eficaz de liderança. Então, quando o fleumático ele é motivado para fazer algo por alguém que precisa de ajuda, que precisa de socorro, que precisa que alguém faça alguma coisa por aquela pessoa, essa motivação
faz com que ele se torne um líder, porque ele não é líder nato, né? Então, o fleumático ou a fleumática não pega a liderança, mas quando ele vê que a necessidade é maior que ele ou que ela própria, ele vai e fala, gente, vamos dar um jeito para ajudar aqui. Tem que acontecer, a coisa tem que fluir, não pode ficar essa situação dessa forma. Então, o fleumático tem essa característica, quando Deus usa, muitas coisas acontecem abençoadoras ao seu redor. E tem uma reação sempre calma e nada emocional perante a vitória, sem exibicionismo e sem louvor de si mesmo. Quer dizer, você não vai ver um fleumático, uma fleumática, olha que Deus fez, Deus me usou, oh, olha como eu sou, hein? Eu sou, né, uma pessoa de oração, sou uma pessoa de fé. Você não vai ver o fleumático fazendo isso. Ele vai ficar na dele, na dela, vai assim, tipo, Deus deu a vitória, glória a Deus. Próximo. Então ele não vai ficar se exibindo, ele não é exibicionista. E nem tampouco fica falando, olha como eu sou, hein? Nossa, sou uma pessoa de fé. Você não vai ver o fleumático fazendo isso. Ele vai fazer as coisas, você vai saber que faz certas coisas e vai ficar admirado. Nossa, tu fez isso tudo? Foi tu que fez mesmo, ela? Ou ele? É, fui eu, mas glória a Deus por isso. Quer dizer, não vai ficar se exibindo para ninguém. E também ele tem uma constância, ou ela, quando vem para Cristo, uma constância em sua vida espiritual. Então, é uma pessoa que sempre vai fazer, né? Vai sempre perseverar na fé, vai sempre estar ali continuamente, não vai desistir de Jesus, apesar de todos os problemas que passa. Não é, olha, se você vai pegar poucos desviados fleumáticos. Realmente é isso que acontece. A pessoa que tem esse temperamento não se desvia fácil. Por quê? Porque ele não é lidado, ele não, ou ela não vai pela emoção, pelo momento, pelo calor do problema ou da situação e explode e manda tudo para cima. Não, o fleumático ele continua naquele caminho e faz, não, daqui a pouco as coisas vão melhorar, não, daqui a pouco as coisas vão mudar e continua sempre devagar, mas continuamente. E isso leva para a vida espiritual também. Amém? Passivo. Em Gênesis 16, de 1 a 6, a gente vê uma outra história que aconteceu com Abrão. Gente, eu vou ler para vocês, que essa parte tem que ler, que não tem jeito. Ele é influenciável, podendo tornar-se tolerante ao erro. Disse Sarai a Abrão, o Senhor me tem impedido de ter filhos. Toma minha serva Agar, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. E ele conheceu Agar e ela concebeu. E assim desprezou sua senhora. Sarai reclama para Abrão e ele ordena que faça o que lhe parecer melhor. Sarai maltrata a serva e ela foge. A ausência de... Abrão, como ele era uma pessoa passiva e que não se, tipo, não resolvia nada, né? Que é a parte que ele fica, tipo, como se estivesse anulado, resultou em um dos acontecimentos mais deploráveis da Bíblia. Então, realmente, Abrão, nesse momento, por causa do seu temperamento passivo, ele não tomou posição de nada. Então, o que Sarai falou, a esposa falou, ele foi. Então, há um problema muito grande dentro do casamento quando a pessoa é fleumática na questão do homem. Porque o homem é o líder da casa. Deus deixou a liderança para o homem dentro do lar. E quando o homem não toma posse e não pega essa liderança por causa do seu temperamento, tudo de ruim começa a acontecer à sua volta. Então, Deus deu a função do homem para liderar e a mulher para ser auxiliadora e ajudadora. Eu vejo no casamento como se fosse um navio, né? Um comandante de um navio. Tem um capitão, tem o imediato, tem aquele que cuida lá da casa de máquinas e aí por diante. Cada um na sua função e todos são muito importantes. Todos. Não tem assim, o capitão não pode ficar sem imediato, sem aquele que cuida da casa das máquinas, aquele que faz todo o comando na questão de monitoramento. Ele precisa de toda a equipe. E a mesma coisa dentro do casamento.
Então, Deus deu a função para o homem liderar, como se fosse o capitão, e a mulher, ela auxiliar, ela é imediato, casa de máquinas, aí vai, né? A mulher, ela é multifunções, lá geralmente ela é. E acaba todos trabalhando em conjunto. Agora, quando muda a posição, que geralmente quem é fleumático e é homem, ele muda a posição e deixa a mulher tomar a liderança do lar. E aí começa as coisas a se bagunçarem. E ele pega e vai e deixa ela fazer o que ela bem entende. A mulher acaba sendo prejudicada por causa disso, porque ela não foi dada por Deus a função de capitão. Ela não sabe governar um navio da casa dela, vai. Ela não tem essa capacidade vinda por Deus. Então começa a cometer um monte de erros. E aí erros terríveis, que era para o homem estar, por causa que Deus deu uma visão para o homem e diferente para a mulher, então o homem tem uma visão diferenciada, e aí ele vai na liderança. E o fleumático, quando está na função do marido, ele dá a liderança para a mulher. E foi o que aconteceu com Abrão e Saraí. Ela chegou, ó, Deus está demorando muito, muito, Abrão. Eu tô ficando velha, você tá ficando velho. Não dá mais para esperar essa promessa de Deus se cumprir. Pega Agar, que era um costume deles da época. É tanto que Jacó fez a mesma coisa que o avô. Então, pega Agar, vai lá e tem filho com ela. Vai ter filho com ela. Que aí eu vou ter o meu filho, finalmente eu vou ter o meu filho. E ele, tá bom, se você quer, você acha que Deus está demorando, fazer o quê? Vambora. E ele teve filho com a mulher. Depois de ter o filho, o que aconteceu com a escrava? Ela começou a se achar demais, né? Poxa, eu tenho um filho do meu patrão que vai herdar todas essas riquezas, todas essas coisas. E ela começou a se achar demais. E aí Sarai ficou muito brava e começou a reclamar para Abrão. E aí, olha como é que tá essa mulher. Tá se achando poderosa. E aí, faz o que você quiser com essa mulher. Ela é tua escrava, não é minha? Faz o que você bem entender. Poxa vida, ele tinha ido com a mulher, fez um filho com ela e deixou a esposa fazer o que bem entende. E aí ela começou a maltratar muito, tão fortemente Agar, que ela fugiu para o deserto junto com o filho pequeno. E aí Deus mandou o anjo que veio falar com ela, pediu para ela voltar, e aí Deus falou com Abrão, e aí foi, né? Deus foi resolvendo aquela história toda. Mas realmente, mudar a liderança do lar, acontece problemas terríveis dentro da própria família. E o fleumático, como não é líder, ele não vai querer liderar mesmo. Então, a mulher que tem um marido fleumático, ore pelo seu marido, ore mesmo. Senhor, transforme meu marido como o Senhor transformou a vida de Abrão, que se tornou um homem cheio de fé e se tornou um líder da sua nação. Faz isso também com meu marido e Deus vai fazer a obra em nome de Jesus. Temeroso. O fleumático também é muito temeroso. O medo traz efeitos negativos e destrutivos. Os fleumáticos melancólicos possuem doses generosas de medo. 2 atos censuráveis e covardes que Abrão cometeu. Vamos ver aonde que está tanto medo, né? Em Gênesis 12, de 10 a 20, por causa da fome que assolava a terra, Abrão deixou de lado a vontade de Deus e foi para onde? Para o Egito. Oh, meu Deus, é sempre esse Egito, né? Sempre esse Egito. O povo pode tudo para o Egito. E foi lá para o Egito. Então, no versículo 10, havia fome naquela terra e desceu Abrão ao Egito para peregrinar por ali, porque teve fome e era grande na terra. Ele temeu que os egípcios o matassem por causa da beleza de Sarai. Olha o que Deus fez com Sarai. Paz, amada, bem-vinda. Tudo bom, Maria Aparecida? Deus abençoe. Então, Deus foi transformando Sarai para ela poder engravidar e ter um filho. E aí Deus foi fazendo um spa naquela mulher. Gente, imagina Deus colocando aquela mulher no spa. Deus tem o melhor spa do planeta Terra, gente. Deus pode fazer todas as coisas. E Deus foi transformando aquela mulher ficando tão linda, tão linda, tão linda, que Abrão ficou com medo quando foi para o Egito. Não, Sarai, você fala que é minha irmã.
né? Para que ninguém me mate. Porque, na verdade, ela era meia irmã de Abrão. Eles eram filhos de mães diferentes. Porque havia um costume nos antigos, que até hoje tem no mundo muçulmano, de um homem ter várias mulheres. Então, Saraí era meia irmã de Abrão. E era costume eles casarem entre si para continuarem toda a herança na mesma família, para a herança não sair por aí. Então, a herança, a riqueza ficar dentro da família, eles acabavam casando irmão com irmão, primo com primo e aí por diante. Então, ele casou com a irmã dele. Mas só que ela era esposa dele, gente. E ele chegou numa terra estranha falando que era irmã dele. Era temeroso e incrédulo. E no final dessa história que aconteceu, que o rei daquela cidade se encantou por Sarai, porque Deus tornou ela uma mulher muito linda. Ela estava velha, gente. Ela tinha quase 90 anos. Deus fez ela ficar uma Barbie, ficou uma mulher linda. Que o rei olhou para ela e falou assim: manda ela vir aqui que eu quero essa mulher para mim. E aí o que Deus fez? Porque sabia. Deus sabe o limite de cada um de nós. Deus é misericordioso. Deus ama nossas vidas. E sabe que nós temos limites por causa do nosso temperamento. Claro, Abraão pecou? Pecou. Ele não precisava ter feito isso, mas ele pecou porque ele ficou com medo. E aí Deus fez o seguinte, para não acabar tudo que Deus tinha planejado para a vida de Abraão, tudo que Deus tinha planejado, foi lá e deu um sonho para o rei. Então o rei sonhou que aquela mulher era de Abraão, não era a esposa dele, né? Que ele não podia fazer nada com aquela mulher. E que se ele fizesse qualquer coisa com aquela mulher, tivesse relações com aquela mulher, Deus ia mandar uma praga e acabar com o reino do Egito. E aí o homem acordou lá e falou assim: o que tu fez, né? O rei, né, na época. Você quase que traz desgraça, porque eles acreditavam muito nos sonhos. Lembra de José, quando foi para o Egito, e que ele falou que o rei teve os sonhos, Deus falou através dos sonhos? Eles acreditavam fielmente nos sonhos. E aí Deus falou com esse homem, com esse rei, e ele mandou embora. O que você fez? Quase que acaba com o meu povo. Leva embora, o teu Deus falou comigo, leva tua mulher embora. E aí ele levou embora, ainda deu um monte de riqueza para ele, com medo do Deus de Abraão, né? Então, Deus, ele sabe como é cada um de nós, porque foi Deus que nos criou. E sabe que o pecado que entra dentro da gente, que entrou lá no Jardim do Éden, e vai entrando de geração após geração, que o medo é uma das características da pessoa que é fleumática, mas é uma característica pecaminosa e maligna. O medo é bom em certos pontos para nos defender, para a gente não se jogar de cabeça em certas coisas, mas também a gente ficar temeroso e não confiar no poder de Deus nos prejudica grandemente. E aí Abraão foi embora com a sua esposa. Inicialmente, Abraão relutou em aceitar a ideia de procurar soluções humanas. E aí ele tropeçava e caía.